Boa noite, pessoas lindas do meu coração. Vamos lá começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre medos, né? Medos e insegurança na ansiedade. Tem 3 processos de medo que eu já comentei com vocês aqui, né? E hoje a gente vai voltar a falar. Eu tô aqui só entrando para chamar o pessoal, tá? Para passar o link aqui pro pessoal lá do WhatsApp, que o pessoal chega, quer a live, mas na hora chega todo mundo atrasado, porque não sabe que horas que tá acontecendo. Então, eu vou aqui passar o link para o povo. Deixa eu tirar aqui o microfone do computador, senão eu vou ficar escutando eu falar e vai acabar atrapalhando, né? Quais os medos que você tem, quais as inseguranças que você tem relacionado à ansiedade? Deu vontade de espirrar, gente, peraí. Quais os medos, as inseguranças, o que a ansiedade ela tá fazendo com você? Eu começar a falar de sintomas, de sinais, a gente acaba, como é que fala, né? Chegando naquela questão de que alguns sintomas, eles vão aparecer, né? Eles acabam aparecendo. Isso não tem jeito. Mas é assim mesmo que a gente tem. Agorinha mesmo eu tava, agora mesmo, né? Tava atendendo uma amiga aqui, que virou amiga, e ela tava perguntando pra mim, que tem um vídeo que eu coloquei aí para chamar o pessoal pro detox, que tá falando que eu engordei muito durante as minhas crises de ansiedade e tudo, né? E ela tava perguntando o quanto que eu engordei. Aí eu falei com ela, na realidade eu estava pesando 14 quilos acima do que eu tô pesando hoje. E eu sou uma pessoa pequenininha. Eu sou uma pessoa que tem 1,56m, 57 de altura, e qualquer peso que aumente, né, ele vem diretamente para aqui, para o tronco, porque não tem aonde distribuir. E o que me gerava tudo isso, toda essa questão? A minha ansiedade, ela gerava tanto aquele medo de não ser aceita, o medo de ser rejeitada, o medo do abandono, que eu disse que eu tinha desde de infância, por causa de um traumazinho que aconteceu ali. E todas as vezes que isso acontecia, todas as vezes que eu me sentia com essa emoção negativa, eu ia para compensar. Eu compensava com o quê? Eu compensava com o comer demais, né? Eu compensava. Tem certas pessoas que me falam hoje que elas não sentem fome, né? Que ela tá com uma crise de ansiedade e ela não sente fome, ela não sente vontade de comer. Eu era o contrário. Eu queria comer o tempo todo, né? Tudo que acontecia eu entrava muitas vezes em compulsão. Eu entrava em compulsão alimentar por causa da ansiedade e ia comendo tudo que vinha pela minha frente. Só que tudo isso acontecia por causa dessa insegurança e desse medo, não ser suficiente, não dar conta, não conseguir fazer nada, o medo de ser rejeitada, o medo de não gostarem de mim, né? Igual eu falei, eu tinha muito medo dessa questão de ser eu, por isso que eu trabalho muito hoje com todo mundo que entra no detox, pra gente trabalhar o ser você, o realmente quem você é, a sua autoconfiança, a sua identidade, porque quando você tem isso fortalecido, quando isso tá forte dentro de você, você não tem essa insegurança de não ser aquilo que os outros queriam. E aí é que quebra tudo. Por quê? Porque vem todos os ciclos, né? A gente tem 3 tipos de medo. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre esses medos. Eu não vou me prolongar na live, que eu tenho outra menina para atender daqui a pouco. Atrasei um pouquinho só porque eu estava em atendimento, mas a gente vai falar sim. Toda semana vamos falar um pouquinho, vamos conversar sobre isso, tá? Quero contar para vocês que a gente está tendo agora um grupo do Telegram, tá tendo o grupo do WhatsApp e você pode me chamar quando você quiser para a gente conversar sobre a sua ansiedade e tudo, resolver realmente esse problema que tá acontecendo aí.
Eu vou pegar o link aqui do Telegram, tá? Quem quiser entrar, pode entrar nesse link e ir para lá para estar com a gente. Porque lá eu vou passar agora, fica tudo salvo. O Telegram é mais fácil, que eu vou passar os links de tudo e vai ficar salvo lá. Então é muito mais fácil pra gente conseguir você ver tudo que já se passou. Gente, desculpa aí que eu tô só mandando lá no Telegram, que eu falei que ia mandar a live e não mandei. Fica tudo salvo. Então o que acontece? Você mesmo entrando depois, você pode ver todo o conteúdo que foi colocado antes. Não é igual no WhatsApp, né? Que a gente, só a partir do momento que a gente entra, que você vê o conteúdo. O Telegram, ele dá essa disponibilidade de que todos os vídeos que eu já postei, todas as lives, você pode acessar por lá. Então, se você quiser, e não fica ocupando, né, a memória do celular, ele fica todo online. Se você quiser, pode clicar aí no link que eu deixei, tá? Então lá tá explicando quais os passos do detox, tá? O iniciozinho. Também daqui a pouco eu vou colocar o link para as aulas gratuitas, se você ainda não assistiu, tá bom? Você pode entrar, assistir as aulas gratuitas, a primeira fase do detox, né? Eu estou dando de graça para quem quiser assistir. Então basta clicar no link. Se o link não aparecer lá, vocês podem me chamar no WhatsApp ou aqui no Messenger, que eu passo o link para vocês. Eu estou dando essa fase, primeira fase, de graça, por quê? Para você entender que é possível. E nessa fase, nessas aulas, já tem técnicas, já tem tudo. E você pode realmente começar a fazer funcionar. A sentir aquele gostinho de como é toda essa mudança. Eu tenho percebido também que eu tô um pouco diferente, né? Eu fiz uma mudança há uns dias atrás, vocês podem ver aí, tá tudo mudando, daqui a pouco vai mudar até um pouco do visual aqui também. Por quê? Porque eu estou trabalhando cada dia mais essa questão do meu, né? Do eu, né? Essa aceitação. Pra gente mudar alguma coisa na nossa vida, é necessário a gente aceitar quem a gente é. A gente entender o que a gente sente, aceitar quem nós somos, para que a gente possa melhorar aquilo que a gente quer. Porque só tem como mudar algo que a gente conhece. Não dá para mudar aquilo que a gente não sabe o que é. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se você quer mudar o seu relacionamento, o seu trabalho, o seu corpo físico, se você não está satisfeito com nada, primeiro passo é começar a se entender melhor. Né? A entender por que você sente tais coisas, de onde isso veio, como isso pode melhorar. Por quê? Porque se você não trabalhar toda esse interno, não tem como você colocar para fora. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se você não se ama, se você não se entende, se você não se aceita, você não tem como colocar isso para fora. Então, eu quero dizer para você que é possível, sim, tá? É possível você melhorar muitas coisas em todas as áreas da sua vida. Só que é preciso, para fazer isso, você dar o primeiro passo. Por quê? Simplesmente ficar sentada esperando que as coisas aconteçam não vai dar certo. Você precisa arregaçar as manguinhas e dar os passos certos. Apertar um botão, entrar num grupo que você não vai pagar nada, você vai receber conteúdo gratuito. De vez em quando eu vou montar o detox lá dentro e você pode entrar se você quiser, mas o grupo ali é pra gente colocar conteúdo gratuito. Lá no canal também do YouTube tem centenas de vídeos, deve ter uns 300 vídeos lá de conteúdo explicando sobre o emocional, explicando tudo que você pode sim utilizar gratuitamente. Então eu quero te convidar para entrar lá, para você aprender um pouquinho sobre você. Ah, e por que você faz isso tudo? Por que você fala isso tudo? Porque eu passei por isso tudo. Porque eu passei por todo esse processo. Eu sofri muito com o meu emocional, né? Eu não achava que eu era suficiente, eu não achava que eu conseguia as coisas, eu achava que todas as pessoas iam me rejeitar pelo realmente quem eu era. E quando eu achava isso, há um tempo atrás, o que eu fazia? Eu criava personagens.
né? O meu medo de ser rejeitada era tão grande que eu criava personagens para dizer o seguinte: eu vou ser do jeito que a pessoa quer, do jeito que a pessoa espera. Eu vou ser como se diz, o sonho do fulano. Só que a gente consegue ser o que o outro quer por um determinado tempo sem a gente ficar doente. Quando chega um tempo, você começa a adoecer, você começa a se desmontar por dentro. Você perde totalmente o sentido de tudo. Você perde a sua essência e você desmonta. Você desmonta por quê? Por medo de abandono, por medo de julgamento, por medo de ser rejeitada, por medo de traição. Você começa a fazer coisas que você não queria, você começa a ser a pessoa que você não queria, simplesmente por esses medos. São 3 medos, né, que eu falei que ia falar. Medo em relação ao que os outros vão pensar. É o medo que está relacionado à nossa identidade. Você começa a mudar muitas coisas por esses medos que eu falei. Medo de julgamento, abandono, traição, rejeição. Medo de não pertencer àquilo que você gostaria, né? Então você tem esse medo principal da ansiedade que está relacionado ao que os outros vão pensar. Será que eles vão gostar de mim? Será que eles vão me aceitar? Será que as pessoas elas vão querer ficar do meu lado, mesmo de vez em quando eu surtando? Todo mundo surta de vez em quando, até eu, tá? Mesmo trabalhando com o detox emocional, de vez em quando é preciso que a gente chute o pauzinho da barraca. Por quê? Para dar limites. Porque muitas vezes você usa toda essa máscara, esse medo de rejeição, você não dá limite para as pessoas, você não aprende a dizer não. E você se sobrecarrega, você coloca todo o peso de resolver tudo, todo o peso da solução dos problemas, todo o peso muitas vezes da sua família, o peso de tudo nas suas costas. Porque você não consegue falar, não, eu não posso, eu não consigo, ou eu não quero fazer isso desse jeito. Isso me faz mal, isso é uma coisa que eu não quero pra mim. Isso tudo acontece. Você não aprendeu a dizer não porque você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo que as pessoas não fiquem do seu lado. Você tem medo de ser julgada. Nossa, mas fulano não quer me ajudar mais. Só que a partir do momento que você perde esse medo do que os outros vão achar, né? Do que os outros acham, que afinal de contas o que o outro acha de mim é apenas a opinião dele, não é o que eu realmente sou. Por quê? Porque o que eu vejo na outra pessoa é um espelho, né? Eu vejo na pessoa os defeitos que eu não quero aceitar em mim. Alguém já te falou isso? Que você vê nos outros, aqueles outros que você julga tanto. Você vê os defeitos, você vê o errado que você não quer aceitar aí dentro de você? Então tá na hora de mudar isso daí. E tá na hora de você parar de ter esse medo do que os outros vão pensar e começar a colocar alguns nãos na sua vida. Começar realmente a trabalhar quem é você, a sua essência, a sua identidade. Porque só trabalhando a sua identidade você será capaz de trabalhar a sua capacidade. Só que hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre os medos, né? Por que que essa insegurança ela vem tão grande? Então, primeiro medo em relação ao que os outros vão pensar de mim. Por quê? Porque eu tenho medo de ser julgada, de ser abandonada, de ser traída, de ser rejeitada. Primeiro medo. Segundo medo, eu faço muitas coisas porque eu tenho medo de magoar as pessoas. Agora mesmo estava atendendo, a menina estava falando para mim que ela não começou certas coisas porque ela não quer magoar outras pessoas. Mesmo querendo falar, ela não quer magoar. Então você se trava. Você começa a aceitar o que os outros querem para você com medo de magoar aquelas pessoas. E isso daí vai te travar de todas as formas possíveis. Por quê? Porque você vai continuar falando sim para tudo, você vai continuar colocando aquele monte de máscara, você vai continuar sendo o que os outros querem que você seja, simplesmente para não magoá-los. Então, segundo medo relacionado a causar mágoa nos outros.
a magoar os outros. Então você vive do jeito que as outras pessoas queriam, você faz o que as outras pessoas queriam, você muitas vezes come o que os outros querem, escuta a música que os outros querem, vai ao lugar que os outros querem, trabalha com o que os outros querem, porque tem medo de falar que aquilo não é pra você. Porque você tem medo de magoar os outros, né? E o terceiro medo, que ele é um medo muito relativo, pra te falar a verdade, que é o medo de não fazer certo, medo de não dar conta. O ansioso, ele já tem, boa noite Valéria, boa noite Eusilândia, o ansioso ele já tem um medo assim, ele já sabe, né? Porque ele já criou toda a história pro lado negativo, né? O pensamento da pessoa ansiosa é um pensamento trágico. Ele já criou ele já criou a história toda dentro da mente de que vai dar errado. Que se ele for sair de carro para viajar, o carro vai bater, ou vai furar um pneu, ou vai estragar alguma peça que vai dar errado, que ele vai ter que ter uma despesa exorbitante que ele não vai ter dinheiro para cobrir. Se ele for viajar de avião, ele vai chegar atrasado, ele vai perder o voo. Ou muitas vezes ele vai para um lugar que, igual tava tendo furacão lá no México esses dias, eu vi nos vídeos do pessoal que tava postando no TikTok, que programou, vamos colocar, a vida inteira para ir para Cancún, para ir para Punta Cana, em agosto do ano de 2021, com a promoção. Eu tinha feito isso, tá, gente? E eu até esqueci de falar com uma amiga minha que, eu falei assim, foi assim, eu não fui, eu fiz outra coisa, e lá deu o maior furacão. Aí o pessoal postando vídeo que tinha mais chuva dentro do quarto do que do lado de fora, de tanto que aquilo entrou e deu aquela reviravolta. Então o pensamento do ansioso, ele já pensa nisso daí, na tragédia, de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, e de que mesmo que ele lute com todas as forças, no final das contas vai dar tudo errado. E olha, não é pensamento ruim de querer dizer para as pessoas, nossa, vocês foram e perderam a viagem, não. Eu fiquei pensando na hora, eu falei assim, gente, que luz foi aquela que me deu na hora de cancelar e deixar pro ano que vem? Eu fiquei pensando, cara, o Papai do Céu é bom demais comigo. Ele me deu, virou a chavinha e falou, vai não, deixa pro ano que vem, faz outra coisa que você queria fazer. E tudo vai mudando, porque quando você muda esse pensamento, você começa a ver muitas vezes o que não deu certo como uma oportunidade de fazer algo diferente. Então você tira esse medo das coisas darem errado, né? Esse medo de você não dar conta de dar errado. É necessário que você tire isso, é necessário que você comece a virar realmente a chave. Porque muitas vezes, né, a gente vê muito depoimento de muita coisa já deu errado na minha vida. Eusilândia, é um medo terrível, né? Porque você já propôs ali que você vai passar mal, de que você vai morrer antes. No seu pensamento é esse, né? Mas a gente tem que virar essa chavinha, né? Muitas vezes, vamos colocar lá, esse medo de não dar certo, né? Muitas vezes eu tava viajando no começo do ano mesmo, foi no começo do ano, a gente foi no Espírito Santo e eu sei que voltando embora a gente passa por um atalho, né? A gente passa por um atalho e de repente meu marido perdeu esse atalho. Eu acho que cochilei alguma coisa, porque eu fico de copiloto, né, mostrando as placas. Ele passou pelo atalho, passou direto, e quando viu, tava chegando num lugar que atrasaria mais ou menos uns 30 ou 40 quilômetros. A gente pensou, agora que já tá aqui, né, fazer o quê? E na hora veio o pensamento na minha mente, cara, isso aí é Deus me livrando de alguma coisa. Claro, as coisas não dão errado, ou elas saem daquilo que a gente planejou à toa, não. Tem um poder lá de cima que, se você tá conectada a ele, ele te desvia das coisas erradas. Ele te desvia das tragédias. Aí, beleza, fomos embora, beleza, atrasamos, né? Mais ou menos uns 50 minutos. E lá na frente aconteceu o seguinte, olha bem, o livramento, né? Se eu tivesse achado que aquilo fosse ruim e tudo, eu ia cair na real ali na hora que eu cheguei e falar, cara, um caminhão
de pedra, daquelas pedras de ardósia, de mármore, daquelas pedras gigantescas, tinha virado e tinha caído no meio do asfalto e como é que fala, ocupado o asfalto todo e quebrado até aquela divisória do meio, porque era uma via de mão dupla ou tripla, é uma via nova que eles fizeram. Ou seja, e já tinha quanto tempo que aquilo tinha acontecido? Mais ou menos 40 minutos. Então vamos lá, esses 40 minutos que eu atrasei, que eu poderia ter chegado antes, não foi um desvio lá de cima para eu não estar naquele local onde o caminhão capotou? E a pedra saiu quebrando tudo que tinha pela frente? E se eu continuasse achando que tudo estava dando errado para mim? O que ia acontecer? Eu poderia estar lá, no lugar errado, na hora errada. Quando você vira essa chave, quando você começa a ver muitas vezes o que, entre aspas, dá errado na sua vida como uma forma das coisas darem certo, você começa a virar isso daqui e você começa a agradecer até pelas coisas que deram errado. Porque afinal de contas, como dizia Newton, né, eu não descobri 5.000 maneiras de... eu não errei 5.000 formas de inventar a lâmpada. Eu descobri 5.000 maneiras de não fazer. Então a gente tem que aprender a virar essa chave. Eu sei que é difícil para você. Eu sei que é complicado para você quando você tá numa crise de ansiedade, quando você tá toda desregulada, quando você não tá vendo solução, você mudar isso daí. Só que é necessário você entender realmente o que você tá sentindo. É necessário você saber tudo o que está acontecendo aí dentro de você para você entender como melhorar. Você precisa conhecer o que você precisa mudar. Você precisa aceitar que tem algo errado. Não é simplesmente julgar, não, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, não. Não existe essa separação entre eu e o outro. O que eu faço, como eu ajo, é reflexo. E muitas vezes o que eu vejo de errado no outro é reflexo daquilo que eu não quero enxergar dentro de mim. Então vamos lá. Por que eu tenho tanto medo de que as coisas não deem certo? Sabe por quê? Porque você não reconhece a sua capacidade de fazer as coisas darem certo. Você foi tão bloqueada, você foi tão criticada, você foi tão julgada, você tem tantos traumas e tantos medos que você não se acha capaz. Que você acredita aqui dentro que você não pode ter uma vida melhor, que você não pode ser melhor, que você não pode se amar mais. E você não se ama porque você largou aquela criancinha lá que precisava de colo lá atrás sofrendo. Você precisa buscar ela. Sabe aquela menininha que estava cheia de sonhos, que existia dentro de você lá na sua infância? Para você seguir em frente, você conseguir aquilo que você deseja, você tem que buscar ela. Você tem que resgatar aquela força que era capaz de imaginar tudo de bom, que hoje você não está conseguindo, você não está conseguindo imaginar, você não está conseguindo criar o filme perfeito da sua vida, porque você tem medo de ser julgada, você tem medo de ser abandonada, você tem medo de ser rejeitada, você tem medo de ser traída, você tem medo do que os outros vão pensar, você tem medo de magoar as pessoas, você tem medo de não dar conta, você tem medo de sofrer, você tem medo de não ver seus filhos crescerem, você tem medo de pegar uma doença. E muitas pessoas falam que têm medo de morrer. Elas não têm medo de morrer, elas têm medo de deixar as pessoas sem apoio. Uma mãe, ela não tem medo de morrer por causa dela. Ela tem medo de morrer e deixar os filhos desprotegidos. Então é uma insegurança interna, porque quando você faz tudo o que é capaz, quando você entende quem é você consegue criar as estratégias para as coisas acontecerem. Não é da noite para o dia, não é estalando o dedo, mas é possível. E você precisa dar o próximo passo. E se você quer dar esse próximo passo, assista lá no Telegram como que funciona todo o processo. Os videozinhos já estão lá para te explicar o que é necessário você fazer para as coisas darem certo.
o que é necessário você fazer, o passo a passo do que é preciso, né? Fazer aquela identificação, você identificar a raiz do problema, você limpar toda aquela mágoa, todo aquele trauma, toda aquela emoção negativa que não te deixa sair do lugar, para depois sim, você reestruturar, você programar, você colocar todos os seus sonhos positivos dentro do papel. Não é estalei o dedo e tá pronto. Só é estalei o dedo e tá pronto quando você já fez todo esse processo. Então é necessário sim que você se entregue, que você fale o que tá aí dentro de você. Se você ainda não teve confiança de me chamar, de falar comigo, perca esse medo. Não tem problema você querer ajuda, não tem problema você querer fazer diferente, não tem problema você querer ser mais você e você querer ser feliz. Tá bom, gente? Beijo grande, nossa live já passou de meia hora, eu queria deixar todas de meia hora, mas já passou. Então eu tava aqui hoje pra dizer, para de ter tanto medo de ser você. Deixe esse medo em relação ao que os outros vão pensar. Esqueça que vão te julgar, que vão te abandonar, que vão te trair, que vão te rejeitar. Se você se amar de verdade, as pessoas certas, elas chegam para você. E elas vão te amar também por quem você é. E não por quem elas idealizem que você seja, né? Pare de falar sim o tempo inteiro com medo de magoar as pessoas. Você tem que colocar limites. Você não apesar, né, de você ter superpoderes, você não precisa carregar a cruz de todo mundo. Cada um tem que aprender com os próprios passos. Você pode ajudar, mas você não precisa carregar aquilo dentro de você e nem pra você. Aprenda a colocar limites. Aqui sou eu, ali é você. Até aqui eu posso te ajudar, dali pra frente não. E sem medo de magoar os outros. E terceira, tô ficando até meio rouca. Terceira, pare de achar que as coisas não vão dar certo. Quando você perder esses medos internos, com esses medos anteriores, e você tiver mais confiança, você entender quem você é e o que você sente, e você conseguir criar a identidade de capacidade que você tem de ser muito melhor a cada dia, tenho certeza que você vai conseguir. Beijo grande, fiquem com Deus, gratidão e até a próxima. Entre aí no grupo do Telegram para receber todo o conteúdo. Beijo!